Alô, buanas! Como estão vocês, meus nobres moleques? Hoje, então, eu queria trazer para vocês uma história que eu estava muito afim de conversar sobre ela. Foi um livro que eu nunca tinha lido até então, vida inteira eu ouvi falar, claro, né? Tem tudo a ver, eu acho, com as coisas que eu gosto, tem tudo a ver com o canal. E é sobre uma aventura juvenil, né? Como tantas que a gente fez, ou principalmente tantas que a gente sonhou, nós que a gente não, que a gente cresceu na selva de pedra, digamos, tá? Eu estou falando de um livro que é considerado por alguns o grande romance americano. Eu achei bem interessante isso aí, né? Porque o que quer dizer isso? E não quer dizer necessariamente que é o melhor livro escrito nos Estados Unidos, ou que é, sei lá, a obra mais importante da história americana. Talvez esse título caiba Moby Dick, ou talvez ao Gatsby, né? Ou outras tantas aí, né? Que cada um daí vai ter as suas opiniões. Mas esse livro aqui chamado As Aventuras de Huckleberry Finn, tá? Desse sujeito fascinante chamado Mark Twain, tá? Ele tem a propriedade, eu tentei entender um pouquinho o que eles queriam dizer com esse grande romance americano. Ele é meio que o retrato de uma época com uma fidelidade incrível. Ele conseguiu captar o espírito de um local e de uma época com uma propriedade assim ímpar. Tá? Sei lá, vou fazer uma comparação aqui esdrúxula, de repente vocês me perdoam. O Tempo e o Vento seria um equivalente assim tal aqui do Rio Grande do Sul. Tá? É aquela obra que ela é retrato de uma época e retrato de um local, né, que ficou cristalizado naquele tempo, e dentro dessa obra aqui, do Huckleberry Finn, As Aventuras de Huckleberry Finn, Mark Twain em si é um personagem fascinante, uma figura maravilhosa, tá? Curiosíssima. Tá? A gente já começa pelo visual dele. Né, um cara com uma cabeleira branca, desgrenhada, um bigodão, tá, figura sempre de terno de linho branco, né, uma figura completamente ligada ao sul dos Estados Unidos, ao rio Mississippi. Ele nasceu do sul dos Estados Unidos em 1835, e aí é um daqueles caras que viveram toda a era vitoriana, né, ele morreu em 1910. Cara, e ele viveu tudo que aconteceu, né, na segunda revolução industrial, tal, ele viu tudo aquilo passar. E ele em si, tá, ele era um orador cativante. Tá? Ele é considerado um primeiro stand-up. Sempre alguém é primeiro alguma coisa, né? Mas ele tinha técnicas de stand-up que foram depois, séculos depois, né, mais de um século depois, replicadas pelo pessoal que hoje se apresenta dessa forma. E o Mark Twain, né, ele era escritor, escrevia para jornal, fez relatos de viagem, foi ao Havaí, tá? E também escreveu. Claro, aí a gente vai para algumas obras dele. A gente tem O Príncipe e o Mendigo, que é muito conhecido. A gente tem o Yankee na Corte do Rei Arthur. A gente tem daí os livros de guri, os livros de moleque, que é As Aventuras de Tom Sawyer, que eu considero mais conhecido, tal, e de repente mas dizem que As Aventuras de Huckleberry Finn é melhor. Tá, então eu tenho que reler o Tom Sawyer, que esse eu já tinha lido. O Huckleberry Finn, confesso que eu fiquei muito bem impressionado, gostei pra caramba, me diverti, achei tudo. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa figura do Mark Twain, que nasceu como Samuel Clemens. Tá? O Mark Twain, que ele adotou, depois é um termo náutico, que não me ocorre agora o que quer dizer, mas eu vou colocar aqui embaixo para vocês. E ele, inclusive, tinha tanto fascínio por essa coisa do rio, né, do Mississippi, da navegação naqueles ferry boats, barcos a vapor que a gente vê nos filmes, assim, que ele estudou o suficiente para tirar a carteira, vamos dizer assim, o brevet, a carteira de piloto dele, né, de capitão, um piloto, né, de um desses tipos de barcos. Tá? E aí escreveu esses livros, teve sucesso, só que alguns anos depois ele começou a se meter em umas enrascadas, assim. Ele era um cara muito inquieto, e ele se meteu nos negócios, numas invenções, e enterrou a grana dele em umas coisas que deram maior furada, né? Naufragou. E ele se endividou.
um Deus de todo mundo, se viu em palpos de aranha. E até tem eu estava assistindo um vídeo feito pelo Marcelo Madureira do Cacete Planeta, em que ele fala de um livro, em inglês, não saiu em português, que é Chasing the Last Laugh, né? Indo atrás da última gargalhada. Porque foi na época justamente que o Mark Twain ele faliu, ele veio a falir oficialmente. Nos Estados Unidos existe essa condição pessoal, assim, né, de tu decretar a tua falência, e tem uma série de consequências. E uma delas me parece que tu não precisaria honrar os compromissos com os teus credores. E ele disse, não, eu vou fazer o que eu precisar fazer para eu pagar as minhas dívidas. E esse cara, ele deu a volta ao mundo, né, principalmente nos países de língua inglesa, né, que naquela época era boa parte do globo. Ele foi à Nova Zelândia, ele foi à Índia, contando causos, dando palestras, contando histórias. E onde ele ia, ele juntava multidões, virou uma celebridade mundial, é uma das celebridades mundiais pop, assim, né, que a gente conhece como uma das primeiras, assim, desse jeito que a gente conhece, assim, de certa forma, hoje em dia. E o cara voltou e aqui, ó, pagou direitinho, um por um. Tá? Então esse aí foi o Mark Twain, que em si, eu ia dizer que ele é um personagem criado por ele mesmo, de certa forma ele foi. Né? Ele criou a persona do Mark Twain. E hoje se tu vai ver uma lista dos grandes americanos, assim, né? Os 10 maiores americanos de todos os tempos. Muito seguramente o Mark Twain vai estar naquele meio. Tamanha a importância que ele tem não apenas na literatura, como na cultura americana em geral. Tá? Então a gente vai agora para essa obra aqui, que é As Aventuras de Huckleberry Finn. Eu confesso que eu achava que o Huckleberry ele era um amigo do Tom Sawyer. Né? Ele era, digamos, o coadjuvante da primeira história. E aí tá, vamos dar um spin-off para esse rapaz. Qual a minha surpresa de que há um certo consenso de que essa história aqui é muito melhor do que a do Tom Sawyer. E eu até entendo alguns motivos que podem levar a isso. Vamos contar um pouquinho então a história do Huckleberry. Tá? Aqui é uma história, é um livro que tem, arrisco dizer que só tem personagens fascinantes entre os principais personagens que movem a trama. Tá? A gente tem o Huckleberry Finn, tá? Que é um menino aí que tem um pai, cara, enche a cara de cana, senta o braço no guri, quer roubar o dinheiro, porque no final do livro do Tom Sawyer, né, eles têm, eu não sei exatamente em que circunstâncias, mas eles conseguem uma grana legal para eles. E o Huckleberry, ele admira muito o Tom Sawyer. Tá? Ele acha que o Tom Sawyer ele é o cabeça da história. Ele é um guri inteligente, ele é um guri... E o Huck se considera um cara bem mais rude, tosco, né? Um guri meio feito a facão, assim, pé no chão. E o Tom Sawyer já é um cara um pouco mais refinado nas malandragens dele. Mas assim, são tudo uns capeta. Tá? Tanto que o Huckleberry ele foi adotado por uma senhora e ele não consegue ficar quieto, ele não consegue sossegar. Né, naquela vida calma de um menino normal, estudante e tal, ele quer aprontar. Até que ele foge, ele resolve fugir, e nessa fuga dele, lá pelas tantas, ele descobre que o pai dele está atrás dele, e o pai dele sequestra ele, e ele se vê numa situação tão horrível, junto com aquela pessoa execrável, que é o pai dele, né, que ele simula a própria morte. Tá? Ele faz umas artimanhas lá. Gente, esse livro é sobre... todos os personagens são, de certa forma, ladinos. Tá? É um livro sobre gente mentirosa pra caramba. Não tem uma página em que alguém não conte uma lorota, tá? Uma cascata. Tá? E isso é fascinante, isso é divertidíssimo. Lá pelas tantas, tu já está esperando de onde que vem o tamanho da história que vão contar. Tá? Porque, claro, a escrita do Mark Twain ela é extremamente irônica, ele tira onda com a gente, com os personagens, com tudo ao mesmo tempo. Tu vê que o cara, uma sagacidade, assim, sabe? Cara, devia ser realmente muito divertido tu ouvir o Mark Twain ao vivo contando uma dessas histórias. O Huckleberry Finn simula a própria morte, dá no pé,
né, tenta deixar o dinheiro dele seguro para pelo menos não cair nas mãos do pai dele, que não merece de forma alguma. E nessa fuga dele, ele encontra o outro personagem principal do livro, tá, que de certa forma é quem move a trama, tá, que é o Jim. O Jim é um negro, é um escravo fugido, né, que fugiu justamente a proprietária dele era também a mesma senhora que adotou o Huckleberry, ou algo muito próximo dela, assim. Tá? E o Jim, aí a gente tem que entrar naquele terreno pantanoso, se vocês me permitem o trocadilho com um assunto sério. Tá? Porque o Jim, ele é um personagem que tem todas as características de alguém que está acuado, que está fugindo, que não se pertence, que ele simplesmente é tratado diversas vezes no livro como uma propriedade de passar de mão em mão, compra e tal, e ele foge da dona, da proprietária dele, porque ela estava pensando em vender ele, né, e separar ele da família. E aí o cara chegou no ponto do desespero de arriscar a própria vida, porque a gente imagina o que aconteceria uma pessoa na situação dele, né, naquela época, se ele fosse pego. Tá? Existe um lado assim que no começo parece que está simplesmente desqualificando ele, tá? Porque ele é uma pessoa crédula, ele é um sujeito de raciocínio mais lento, ele não tem conhecimento, coitado, não tem estudo nenhum, então qualquer coisa que dizem para ele acredita. Por outro lado, ele eu acho que é a única pessoa assim, importante do livro que fala a verdade. Tá? Ele é bom de coração, o Huckleberry e ele são amigos de verdade, são parceiros, assim, porque dali em diante eles vão numa jornada para fazer o Jim seguir livre. Tá? E o Jim, ele tem um linguajar muito simplório, né? Então esse lado aí é o lado que eu diria que o Mark Twain pesou a mão na caracterização do personagem. Tá? Por outro lado, também acho, ao final da leitura, acho que houve uma grande preocupação em mostrar o lado feio da coisa, né? Como essas pessoas eram tratadas, como a sociedade lá, tal, os proprietários tal, tiravam eles para nada, para simples propriedades, desumanizados, tal, né? Eu não vou me aprofundar muito nesse tema, porque não é aqui não é a vibe do canal. Eu acho que tem gente bem mais qualificada do que eu opinando sobre isso aí na internet. A estrutura do livro, eu diria que ela tem 3 grandes partes, assim, tá? Que é essa primeira, que é a fuga, né, quando os dois passam por algumas situações, sempre se escapando daqui, se escapando dali, se metem nas maiores enrascadas, né, num barquinho lá, né, que eles vão descendo o rio, tal, que eu acho que é o grande cenário, digamos, é essa terra em movimento que eles vão passando, né, a água e terra, as duas se encontrando, vai, desce da água, vive alguma situação, volta para a água e segue adiante. Tá? E aí tem o segundo grande momento. Tá? O segundo momento tem esse primeiro, tal, que cria todo o cenário, algumas coisas acontecem, até que eles encontram 2 personagens, que esses sim eu achei que roubam a história, eles roubam o filme, tá? Que é o rei e o duque. Tá? Como vocês devem imaginar, eles não são reis nem duques de coisa nenhuma, são 2 baita trambiqueiros. Tá? E assim, o nível de cascata desses malandros, tá? São 2 vagabundos que não valem nada, 2 pilantras, salafrário, tá? 2 cafajestes, tá? Vivem de trambique, vivem de golpe. Eles têm lá uma encenação, porque assim, é rei e duque porque um chegou lá e fez corpo mole dizendo que não podia ajudar porque ele era duque. E aí o outro, quando chegou, disse, mas você, que coincidência, eu sou o rei, sabe? E aí eles passam o tempo inteiro, e o Jim e o Huckleberry se referem a eles como o rei e o duque, né, tá? E acreditam, vamos dizer, na inocência e com um pouquinho pé atrás, porque o Huckleberry, passado o tempo, ele vai vendo que os caras não valem nada.
Só que os caras são meio perigosos também, ele não quer se atravessar no caminho dos caras, né? E o nível dos golpes dos caras vai aumentando, tal. Assim, são dois personagens realmente muito bem escritos, engraçados, sabe? Tem passagens assim realmente engraçadas das artimanhas, assim. O fim deles, depois eu achei um pouquinho abrupto, assim, de uma forma que eu achava que podia ser um pouco mais elaborado pela importância que eles têm na trama, porque só a história do rei e do duque eu acho que já dava um livro. Mas aí a gente segue adiante, né? E aí a gente tem a terceira parte do livro, que é um crossover, um universo compartilhado. Olha só a Marvel, chupa a Marvel. Quando aparece na história o Tom Sawyer. Tá, o Tom Sawyer lá pelos Santos, ele aparece, tem aquelas coincidências assim e tal. E aí a coisa toda... o Jim foi capturado, e aí a trama passa a girar no grande plano de libertar o Jim. Tá? Aqui também é uma, sei lá, é um plano completamente sem o menor sentido da cabeça de dois guris que acham que se baseiam completamente no que eles sabem de livro tal, para tentar fazer uma coisa heróica. Tá? E assim, gente, o que eu vou dizer sobre o... até assim, ó, a parte que o Tom Sawyer eu acho que dá uma baixada. Porque eu acho que rouba um pouquinho o protagonismo do Huckleberry Finn, que é um personagem tão legal. O Tom Sawyer, como ele já vem meio com as ideias prontas, o outro meio que embarca junto. Mas o Huckleberry Finn em si, eu acho que ele já segurava a história sozinho. E é interessante, quando eu falo esse negócio das mentiras, porque cada um tem um motivo para mentir. Tá? O rei e o duque, eles mentem para se beneficiar, para ganhar vantagem em cima dos trouxa. Tá? O Tom Sawyer, ele mente porque é divertido, porque é a aventura dele, é a imaginação dele, leva ele a isso e ele se diverte pra caramba. E o Huckleberry Finn, ele vai inventando história dentro da história, para salvar a pele dele das enrascadas que vão aparecendo, mas sem maldade. Tá? Ele não obtém um grande benefício. No final das contas, sim, é isso, ele não tem ganho em cima da malandragem, mas ele salva a pele dele de ser punido, né, de ser desmascarado, e ele vai aumentando a aposta. Tá? É uma infância que, pelo menos para mim, não deu aquela ideia assim, ó, de uma aventura em que eles estão, fora o Tom Sawyer, de que eles estão tendo um prazer enorme com aquilo que estão fazendo. Sabe? Não é exatamente uma brincadeira de diversão descompromissada, é tenso. Para eles é tenso, eles estão o tempo inteiro fugindo, né? O Jim e o Huckleberry, eles estão o tempo inteiro escapando de situações reais, podem tomar um tiro, podem ser presos, né? Passam por cidades em que eles realmente podem ir em cana ou coisa pior. Então, assim, é a contemplação da juventude, mas com algo assim, com um certo nível de tensão, assim, tá? O que eu acho que torna mais legal ainda, não é uma fantasia de fadas, assim, né? É aquela molecagem pé no chão, cara. Tipo assim, se tu fizer uma coisa errada, pode vir o cachorro do vizinho te morder e tu vai te dar muito mal, tá? Quem já foi guri sabe um pouquinho como é que é essas coisas, né? Claro que tem muitos filmes, uma história fantástica dessas, a história pronta para sair dali e virar um filme. Tá? Ela tem, inclusive, 1800 o livro é de 1884. Ela tem a estrutura quase de um filmezinho mesmo, cara. Copiar e colar num roteiro, quase tudo. Tem clímax, assim, tem um final, né, de filme. E tem vários filmes. Tá? A cada década tu tem uma dúzia de filmes. Tu tem um de 1920, tu tem um da década de 30 com Mickey Rooney, tu tem um com Ron Howard, que depois virou diretor de Hollywood. Então, cara, cada década tu vai tendo um punhado de adaptações do Huckleberry Finn. Aí eu me lembro de algumas coisinhas, aí é os hiperlinks aqui do Henrique, tá? Por exemplo, tem o personagem da Hanna-Barbera, que é o Dom Pichote para nós, que no original é o Huckleberry Hound.
Tá? O cachorrinho azul aquele do desenho animado. Sim, o nome é baseado no Huckleberry Finn. Tá? Tanto que ele fala com sotaque sulista. Isso que eu estava vendo depois, tem essa brincadeira. Na música Moon River, né, a música aquela da trilha do Bonequinho de Luxo, tem uma parte que ele fala My Huckleberry Friend. E eu achava que era uma relação direta ao personagem, ao cachorrinho. Interessante que, pelo que eu vi, tá, só antes que eu me esqueça, Huckleberry é um tipo de mirtilo, é um tipo de frutinha. Tá? E Huckleberry Friend seria um braço direito. Seria alguém que está pronto para fazer qualquer coisa. Tá? Então tem toda essa... é uma palavra tão estranha, né? E que tem tanta coisa assim, que é relacionada a ela, e não necessariamente tudo vem da mesma fonte. Tá? Eu tenho a sorte de ter alguns Huckleberries na minha vida, então eu agradeço aí a providência pelos meus queridos Huckleberry. Tomara que eu seja Huckleberry de alguém também. Tá? Nada a ver com Huckleberry, mas uma aventura vitoriana a gente tem aqui embaixo no link, que se chama 20 mil libras por um Dodô. Tá? Um conto escrito por esse seu amigo da vizinhança, né, que está ali para baixar o PDF, se vocês quiserem ler mais uma historinha nesse estilo aí das aventurinhas que eu trago. Tá? Eu não me esqueço nunca de falar do canal da Bá, que é os livros e filmes da Bá. Tá? E ela tá com os livros novos de terror aí, que ela tá fazendo resenha, que vale muito a pena. Tá? São muito legais. Para terminar hoje a nossa aventurinha, vou trazer uma frase que eu ouvi muitas vezes, talvez mais vezes do que eu gostasse, tá? Que dizia assim, ó, o guri é invenção do capeta mesmo. Até logo, mais buenas!